eu só mudo quando eu sou capaz de aceitar aquilo que eu estou sentindo. Se é tão fácil de entender, por que na prática isso é tão difícil? Porque essa aceitação, ela não depende de um entendimento racional. Entender não é suficiente. Quando a gente diz aceitação, a gente está falando de uma postura interna, profunda, de se deixar ser plenamente afetado pela experiência presente. Então, por que é tão difícil aceitar? Por que é tão difícil permitir ser transformado pela experiência? Porque para essa aceitação acontecer, eu preciso me desarmar. Essa é que é a dificuldade. A gente vive armados. A gente vive cheio de defesas, repara. Repara seu corpo agora. Repara seus ombros. Repara quantas coisas a gente se agarra para poder defender, sabe o quê? A nossa identidade. Para poder defender o senso que eu tenho de ser alguém de valor. Então, se eu tenho uma noção de uma identidade que para ter valor precisa ser de determinada forma, eu vou me defender de tudo aquilo que parecer uma ameaça para essa noção de valor, por exemplo. Eu vou me defender de tudo aquilo que dói, porque quem é que quer sentir dor? Quem é que tem disponibilidade para permitir sentir um pouco de dor, tá, gente? Eu não estou querendo fazer uma apologia para que a gente deva sentir dor. Eu estou dizendo que não existe como mudar sem tolerar um pouco de dor. Não há como a gente mudar teoricamente. Não há como mudar só pela via racional. A mudança passa por um sentir que é desestruturante. Então essa disponibilidade para se desmontar diante de uma experiência é a beleza da vulnerabilização. Então o aceitar a experiência é aceitar se desmontar, se vulnerabilizar, que é uma permissão de ser plenamente afetado pelo que está acontecendo. Para a maioria de nós, isso é muito ameaçador. Aí eu travo as tensões e vou para o racional, para poder justificar posturas que vão continuar sustentando defesas. Então, qual seria o ideal terapêutico de quem está aberto para as mudanças? Seria um eu sem defesas. Veja como é escutar isso. Para a maioria de nós, um eu sem defesas não parece algo bom. Como se um eu sem defesas não pudesse se proteger em momentos que exige posicionamento e que é muito importante que a gente tenha posicionamentos para tomar decisões e sustentar essas decisões daquilo que é importante para nós. Ai de nós se a gente não tiver isso claro, definido, a vida e muitas situações vão nos atropelar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma atividade interna. Não é de se deixar ser abatido. A gente ainda tem uma ideia
que se permitir sentir vai me tirar do controle de tal forma que eu não vou conseguir mais reagir e vou me afogar nessa experiência sentida. Então, se eu me permitir sentir tristeza, eu vou entrar em depressão. Se eu me permitir sentir raiva, eu vou machucar e magoar pessoas. Se eu me permitir sentir inseguro, eu vou ser abusado. Se eu permitir que eu sinta culpa, eu vou estar me afundando nisso. Então eu vivo me defendendo daquilo que eu sinto. E essa é a razão para que a gente mantenha posturas adoecedoras na nossa vida. É justamente a incapacidade de vivenciar plenamente as experiências que já estão sendo experimentadas no nosso corpo. Porque o fato de não abrir espaço para sentir o medo não significa que eu vou deixar de sentir. Ele vai aparecer no meu corpo em forma de tensão. E aí você pode encontrar com alguém que fale: olha, não, fulano, tudo bem? Eu estou te achando tenso. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, o fato de eu estar negando, de eu não estar conseguindo reconhecer, de não ter espaço para poder permitir que essa experiência seja sentida pela consciência, não significa que ela não esteja sendo experimentada pelo corpo. E aí, no corpo, isso vai aparecer na qualidade das nossas interações, no nosso tom de voz. E aí, algumas pessoas a gente acha assim: eu não sei porquê, mas eu não me sinto à vontade do lado de fulano. Não sei porquê. Ele falou alguma coisa? Não, não falou nada. Mas é como se eu não sei, eu fico desconfortável, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela não fala nada que eu possa dizer que não é agradável, né? Que não é educado, que não é gentil. Mas a sensação, quando eu chego perto dela, é que ela nunca está realmente ali presente. Então eu não consigo conversar com ela por mais de 10 minutos, porque a falta de presença dela, a ansiedade que ela demonstra no olhar, me dá a entender que ela não está ali comigo. E eu não quero me abrir para quem não está aqui comigo. Então, seria para mim um descuido comigo dar espaço. Então, com essa pessoa, as relações que a gente tem são extremamente superficiais. Porque tudo que a gente não sente vai aparecer na nossa forma de se relacionar, né? Então, o fato da gente não reconhecer não significa que isso não está presente de alguma forma, afetando a nossa vida e afetando os nossos relacionamentos. Então, o nosso trabalho, no fundo, é um exercício de sensibilização, de receptividade, para a gente poder realmente ser bons anfitriões para cada uma dessas experiências que estão sempre aqui, batendo na porta da consciência através do corpo. É através do corpo e do desconforto corporal que essas experiências estão aqui, pedindo espaço para serem recebidas. Ah, mas eu não sei o que é. Não importa. Se você se permitir sentir, depois isso se revela. Depois isso aparece com mais clareza a respeito do que se Veja como é ouvir isso. Estou trazendo um conceito tão simples, mas de uma forma que agora nós podemos ver a profundidade que ele tem. Ele é fácil de entender. O resumo é esse: você muda aquilo que você é capaz de aceitar. Mas na prática é que a gente vai ver o quanto isso é difícil, o quanto isso é um exercício e o quanto nessas horas precisamos de terapeutas que realmente compreendem isso e vivenciam isso em algum grau para que me ajude a dar conta de fazer isso comigo.
Então, quando o terapeuta olha para mim e acolhe aquilo que eu estou sentindo, ele está me ajudando a fazer o mesmo. Agora, quando ele fica tentando explicar, quando ele fica tentando me proteger, quando ele fica tentando me consolar, quando ele fica tentando mudar o que eu estou sentindo, ele está fazendo um monte de coisa, menos aceitar o que eu estou sentindo. Porque esse terapeuta ainda não aprendeu a confiar que aceitar é suficiente, que acolher é suficiente. E é. Esse aqui é o essencial que está sendo ignorado em muitas e muitas terapias, em muitos e muitos caminhos espirituais. Cheio de conceitos, cheio de história, cheio de técnicas, e o essencial não aparece, né? Porque parece pouco. Não é pouco, é o essencial. Sem isso, pode ter tudo que não vai ter nada. E quando tiver isso, para muitos é suficiente. E se não for, os próximos passos vão surgindo daí. Mais manejos, mais intervenções, mas sempre com essa premissa: aceitação plena da experiência sentida presente. Essa é a base de qualquer terapia que funcione e de qualquer caminho espiritual que seja saudável. Fora isso, nós vamos estar falando em diferentes formas de racionalização e de repressão da experiência. E com muito bem justificada, muitas vezes. Não, estou falando isso para o seu bem, você devia pensar melhor sobre isso, você devia um monte de coisa para não sentir o que eu estou sentindo. Né? Sendo que se eu pudesse só sentir o que eu estou sentindo, isso já muda. A confiança nessa postura essencial, ela só é possível quando a gente realmente começa a experimentar isso mais e mais. Né? Então eu convido vocês agora a também experimentarem o que vocês estão sentindo agora. Veja se é possível ficar só com isso nesse momento. O que vocês estão experimentando nesse momento. Deixa o seu corpo te contar. Escuta. Silêncio. Escuta.